fazer um bolo de chocolate, que é um bolo que eu faço aqui em casa. Eu acho ele muito prático. Eu posso usar só uma caneca para bater tudo, misturar tudo. Não vai nem ovo nessa massa. Tô coando um pouco de café, porque esse café vai no bolo de chocolate que eu vou fazer, porque ajuda a realçar o sabor. Então fica até o final para você ver como que é esse processo. Vou começar colocando aqui 170 ml de leite. Nesse leite eu vou colocar metade de uma laranja, o suco de uma laranja, que vai fazer ele meio que coagular. Tem um negócio que chama leitelho, que é o que sobra do soro é o soro do leite, é o que sobra do processo do queijo. E isso dá uma maciez no bolo. E a gente consegue fazer algo parecido quando a gente mistura uma coisa ácida, que é a laranja, com o leite. Poderia ser limão também, mas eu vou usar a laranja. Eu vou usar também um pouquinho da raspa da laranja, porque eu acho que fica um sabor muito gostoso misturar a laranja com o cacau que vai na massa do chocolate. Enquanto isso eu vou misturar o restante dos ingredientes, vou começar ralando um pouquinho dessa laranja aqui. Ralar a laranja depois dela aberta é mais difícil, mas dá certo. Um pouquinho só da casca. E aí eu vou colocar o açúcar para misturar. Todas as receitas aqui em casa de bolo, de qualquer coisa que vai açúcar, eu coloco muito menos do que geralmente é recomendado que se coloque. E o nosso paladar aqui em casa já acostumou. Então aqui pra gente dá certo. Aqui eu vou colocar, aí depois de colocar o açúcar, eu já vou 50 gramas do açúcar, com leite que ficou mascavo que eu tô laranja. Geralmente dá mais certo quando eu coloco o limão também, mas hoje eu não tô com limão aqui em casa, ele coagula mais. Aqui ele só ficou um pouquinho mais grosso, mas vai ajudar a dar maciez da mesma forma. Agora eu vou colocar o azeite. Pode ser alguma outra gordura também, gordura que você tem em casa, poderia ser óleo, mas eu uso o azeite aqui em casa. E aqui eu vou colocar 50 ml do azeite, que é 50 gramas, tô pesando na balança. Outra coisa que eu vou usar também que ajuda a dar tanto a maciez quanto o sabor é maçã. Vou ralar um pouquinho de maçã aqui nessa mistura também. Pode ser purê de maçã também, a maçã cozida e feito um purê, mas como eu não fiz, para ser mais rápido, eu vou usar a metade de uma maçã ralada aqui. Tem vezes também que no lugar da maçã, quando eu não tenho maçã, se eu tiver uma abóbora cabotiá em casa, eu uso umas 30, 40 gramas, 2 colheres de sopa da abóbora cozida. E ela também ajuda a dar a umidade do bolo, maciez no bolo. E agora o café que eu passei, eu vou colocar 50 ml, no caso 50 gramas também que eu tô pesando aqui, desse café que vai ajudar a realçar o sabor do chocolate, do cacau. E agora eu vou misturar os secos. Então vou passar já para cá para misturar os secos. Eu vou usar 120 gramas, que essa é a metade das porções de uma receita inteira para um bolo maior. Mas aqui para um lanche da tarde eu faço um bolo menor. 120 gramas de farinha de trigo comum mesmo. E vou usar 50 gramas do cacau. E o café também ajuda a escurecer, então o bolo vai ficar mais escurinho, mais pretinho. Esse é o cacau 100%. Agora que eu misturei os secos, eu também vou colocar uma pitadinha de sal, porque todo bolo que eu faço eu gosto de cortar um pouco do doce colocando uma pequena pitadinha de sal. É bem pouquinho. Vou tirar um tiquinho, colocar um pouquinho a mais. Misturou. Tem uma coisa que eu aprendi sobre bolo que é bem interessante de falar, é que se você mistura muito, fica mexendo muito, e eu até evito usar a batedeira por conta disso, eu prefiro a colher, que eu consigo ser mais suave, o bolo acaba ficando mais solado, fica aquele bolo mais grudento. E aí se você mistura levemente, suavemente com a colher, ele fica um bolo mais leve.
São sempre movimentos circulares, assim. Até ficar tudo bem misturado. Agora a questão do fermento vai depender de como você quer a textura do bolo. Eu vou colocar uma quantidade não muito grande, mas também não muito pouca. Se eu colocar bem pouquinho, ele fica tipo um brownie, vai ficar menorzinho. Se eu colocar bastante, ele cresce, fica um bolo mais fofinho. E eu quero uma coisa que fique entre isso, então intermediário. Eu vou colocar umas 9 gramas de fermento. Por que eu pus na colher? Eu coloquei na colher pra jogar. E agora eu gosto nesse bolo aqui de casa de colocar, isso é opcional, aqui em casa a gente acaba usando o doce de leite para fazer isso, que é colocar aqui na massa desse bolo, que combina demais. Principalmente meu esposo que gosta, então essa parte que vai o doce de leite basicamente são as partes dele. Aí a parte que vai o doce de leite eu não ofereço para minha filha, pequenininha de 1 ano, porque é muito doce ainda isso aqui pro paladar dela e ela nem gosta. Uma vez a gente colocou um dedinho na boca dela, ela nem aceita, e aí a gente forçar a criança a comer, ela acaba gostando depois e o paladar dela se adapta, né? Então eu não ofereço essa parte para ela, ofereço a parte que fica entre a parte do doce que eu tô colocando. Mas fica muito boa a combinação aqui do doce de leite com chocolate, fica perfeito, porque o chocolate é meio amargo, né? Fica meio amargo por causa de ser o cacau 100%. A gente tem um amigo que vende, que tem uma fábrica de doce, então toda vez que ele vem aqui, a gente acaba pedindo para ele trazer um. E agora o meu forno tá quente, bem quente. Eu vou colocar no forno por cerca de 40 minutos. E aí a gente vai cortar depois. E agora eu vou aproveitar enquanto tá no forno, vou ajeitar, lavar a louça. A minha filha tá assistindo um filminho que ela gosta muito. A questão até que eu tava conversando hoje com a minha cunhada de zero tela é muito difícil, sabe? Porque a criança, muitas vezes ela fica estressada, fica irritada de ficar só aqui nos afazeres. Eu sempre trago ela pra cozinha, mas agora ela tá com o pai dela e esse é um programa que ela gosta de fazer e tá tudo bem. Muito bem. Tô falando abacaxi. Abacaxi? Uhum. Fala oi. Oi, bolo. Oi, tá quente, mas vai tirar. Aqui comendo um monte de abacaxi, porque tava morrendo de vontade de comer um abacaxi. Fala. Tava morrendo de vontade. E tá bem quentinho, mas eu já vou desinformar que a gente já vai tomar café. Quentinho, né? Até gostoso de... Ficou super macio, tá até despedaçando. Aqui o doce de leite até desceu aqui, né, nesse pedaço do bolo. Mas olha o jeito que ele fica um bolo bem... Uma textura lembra um pouquinho um brownie. E fica muito saboroso. É uma delícia. Na verdade, é uma delícia esse bolo. E tá com a musiquinha do Totoro no fundo, que é o filminho que a minha filha tava assistindo. Fica perfeito.